Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu estou muito feliz de poder estar em casa. Eu estou em casa, irmãos. Muito obrigado por aqui já chegar, já ser muito bem recebido por todos aqui. Eu disse isso para o Davis, que o meu coração se alegra muito, desde o primeiro momento em que eu pisei nesse lugar e eu percebi a graça de Deus neste lugar. Eu fui abraçado pela graça de Deus neste lugar. Deus impactou o meu coração quando eu entrei neste lugar, e é nítido ver que as coisas aqui têm sido movidas pelo Espírito. É óbvio que Deus tem levantado liderança, que tem buscado a presença dEle, discernido a vontade dEle, mas tem coisas não, tudo que é dEle continua sendo dirigido por Ele, e Ele nos dá a honra e a oportunidade de fazer parte dessa condução que continua sendo dEle. Então, o que eu tenho visto aqui, ao ouvir então esse testemunho também da entrega do coração a Cristo Jesus e o batismo, queridos, esse lugar, vocês já sabem, vocês já ouviram isso, mas esse lugar já está ficando pequeno. Irmãos, eu não estou falando isso simplesmente porque a gente, quando fala sobre isso, a gente fica um pouco, não, é isso mesmo, Deus vai fazer. Não, irmãos, entenda, Deus tem uma obra, um processo a ser gerado aqui neste lugar, que este lugar precisa aumentar. Esse estacionamento aqui vai ter que achar um outro lugar para estacionar carro. Você vai orar, chorar diante de Deus aí, em nome de Jesus. Irmão, já começou a chorar lá atrás do som, e assim, você vai chorar para que Deus viabilize o estacionamento, porque vai ter que se ampliar aqui, porque existe um propósito de Deus, que esse bairro continue a ser tocado pela graça de Deus, continue a ser alcançado pela graça de Deus. Isso significa, sabe o que, irmãos? Que esse banquinho aí, ele vai cada vez mais deixar de ser confortável para você, ele vai deixar de ser confortável, ele vai começar a pinicar, para que você não fique sentado aí, para que você levante e anuncie aquilo que Ele tem feito aqui, para que você saia daqui, antes de chegar da igreja, pelo menos, quem sabe, Deus vai colocar em corações aqui, de chegar mais cedo aqui na igreja, e passar na vizinhança, quem sabe ir a alguns bairros aqui atrás, e começar a declarar e anunciar Cristo Jesus, isso de domingo, isso de quarta-feira, e Deus vai começar a mover pessoas aqui neste lugar, por Ele, projeto dEle, anseio dEle, para que pessoas aqui possam ser transformadas, e a graça de Deus inunde esse bairro aqui em nome de Jesus, que isso vai se estender para as indústrias aqui, para os locais de comércio aqui, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você, esse negócio de estar localizado em setor comercial, isso aí não limita nada da ação da obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que eu peguei uma ruma de louco, de pirado por Jesus como eu, e eu fiz um projeto de comércios de paz. Já ouviu falar em casa de paz? Não sei se já ouviu falar, casa de paz, aquele negócio que alguns ministérios fazem de ir nas casas ministrar. Eu peguei minha galera, falei assim, galera, é o seguinte, um negócio aqui se chama comércio de paz, porque a nossa igreja, ela é localizada na Domingos de Moraes, aqui é só comércio. Eu falei, então nós vamos entrar nos comércios. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, para testemunhar aqui, para cada um dos corações aqui. Irmãos, esses jovens começaram a entrar nesses comércios, e simplesmente a gente entrava e dizia assim, olá, tudo bem? Nós somos de uma igreja aqui perto, e nós simplesmente queremos orar pelo comércio de vocês. Ah, mas como? Mas espera aí, não sei o que, não, você passa daqui a pouco, pode ser agora, então não sei o que. Eles ficaram, não, tudo bem, a gente espera. Aí quando o cliente passava, então não sei o que, não, você pode orar. E aí a gente começava a falar da palavra do Senhor, e eu dizia para eles, aí, vocês têm 3 minutos para falar alguma coisa que Deus colocar no coração, se não colocar, você só ora. E aí eles entraram, então, começavam a orar. Irmãos, escuta o que eu estou dizendo para você. Existia lugares, tinha uma loja lá, está gravando, você está gravando, mas não é merchan não, isso aqui é Boticário. Boticário, a loja Boticário, Boticário né, irmãos? Uma coisa, né? Aleluia, glória a Deus pela Boticário. Tem gente que fica bem com a Boticário, graças a Deus, né, irmãos? Porque sem tá difícil, né? Complicado, cheiro de comunhão não flui. Aí, irmãos, eles entraram na loja, e aí é o seguinte, presta atenção, quando eles entravam na loja, antes de começar o culto, eles entravam na loja, e aí a pessoa já falava, ei, sejam bem-vindos, pode entrar. Era sempre de 2 em 2, o Senhor falou para enviar de 2 em 2, né, irmãos? De 2 em 2, e aí eles entravam na loja, e a mulher falava, ei, sejam bem-vindos. E a mulher chegava para o cliente e falava assim, escuta, eles vão falar rapidinho, vou fazer uma oração, você precisa ouvir aquilo que eles estão dizendo. Cliente da loja, sabe de outra coisa? A mulher que estava abrindo uma loja de óculos, dizendo assim, eu estou abrindo uma loja aqui que eu não sei o que mais eu faço com essa loja aqui. Nós começamos a orar, essa mulher foi para um PG lá, grupo pequeno, célula, como você entender, grupo pequeno aí, e ela faz parte hoje da nossa igreja. Entende o que eu quero dizer, irmãos? O comércio foi alcançado, teve um cidadão lá,
um jovem, esse aí está sendo o meu bração lá, ele está assumindo a juventude lá junto comigo, e ele entrou numa loja, ele falou com o seu João, e ele falou assim: seu João, tudo bem, olha, como é que o senhor está? Nós estamos aqui. Aí começou a conversar, aí ele chegou e perguntou: seu João, quanto que você ganha aqui por sábado? Eu ganho R$30 por sábado. R$30. Ele falou assim: seu João, você não pensou em pelo menos ter um tempo melhor com a sua família? R$30, seu João, você não acha melhor voltar? Ele falou: eu não sei se minha esposa me quer. Ele falou: mas seu João, você sabe se a sua esposa te quer de verdade? Por que você está aqui e você não está com ela? Não, minha esposa não me quer, meus filhos também, não sei se eles me querem. Seu João, se você continuar longe deles, é lógico que eles não vão te querer. Eu acho que você tem que ir para lá. Seu João, é o seguinte, estou aqui, R$50, me dá de água, vai para casa. Você já ganhou o que você ganha de sábado. Ele foi para casa e voltou no outro sábado. Passou um outro sábado, chegou o João e foi falar com o seu João: seu João, tudo bem com você? Tudo bem, querido. E aí ele estava fechando a loja. Eu falei: uai, seu João, o senhor está fechando a loja? Ele falou: mas é claro, você não me disse que eu tinha que ficar com a minha família? Então, hoje é o dia de ficar com a minha família. Entende? Isso aqui é um testemunho, só para dizer que Deus vai começar a plantar em corações aqui anseios de entrar em comércios aqui. Deus plantou essa igreja aqui, não foi projeto de homem, Deus plantou essa igreja aqui. E se Ele plantou, o anseio dele não é que você seja um consumidor, mas que você seja alguém, discípulo, enviado por Ele. Você não está aqui para consumir, você está aqui para ser enviado. Você não está aqui para curtir, você está aqui para cumprir um compromisso. E a sua curtição vai ser cumprir o compromisso que Deus chamou você para estar aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu creio nisso no Senhor. E aí, irmãos, vem tudo isso ao meu coração quando eu pensei em vocês. E aí hoje a gente conseguiu fazer essa manobra celestial para estar com vocês e meditarmos na palavra de Deus e continuarmos sendo cheios até transbordar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nessa noite eu quero ler com você e eu quero compartilhar algo com você. Eu cheguei aqui e o Senhor começou a falar algumas coisas, mexer algumas coisas. Eu não sei se ainda está com isso, mas eu quero então começar a fazer parte da série que começa hoje, Até Transbordar. Eu não sei se você ficou com medo se eu iria falar isso não, mas é o início da série, Até Transbordar. Então hoje estamos começando a série Até Transbordar, né, irmãos? E esse certamente é o anseio do Senhor para nós, que sejamos então transbordados pela presença dEle. E isso Ele disse até por meio do profeta Isaías. Não precisa abrir, eu quero ler o texto que nós vamos meditar, é outra. Isaías 44, versículo 3, ele disse assim: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção será sobre a tua descendência, e brotarão como erva, como salgueiros junto a águas correntes. É anseio do Senhor derramar sobre nós até transbordar. Agora, certamente é necessário que o vaso esteja apto para transbordar. É necessário que buracos sejam fechados. Em alguns casos, até tampas são necessárias serem tiradas de alguns vasos, no sentido de que esses vasos eles estão vazios por estarem cheios de si mesmo. Preste atenção. Estão vazios por estarem cheios de si mesmo. Então nessa noite eu entendo que o que o Senhor quer fazer é, antes de encher até transbordar, é fechar alguns buracos e retirar algumas tampas. Porque existem pessoas que estão vivendo uma vida de idolatria, servindo a si mesmos, satisfeitas por estarem cheias de si mesmo. Então nesse sentido eu quero ler junto com você abra a sua Bíblia junto comigo em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 ao versículo 27, nós vamos ler reverentemente a palavra do Senhor, assim como nós estamos, porque essa é uma noite que o Senhor deseja transformar o vaso e libertar-nos da idolatria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 ao versículo 27. Reverentemente a palavra do Senhor. Vamos ler então. Ezequiel 36, do versículo 16 ao versículo 27. De novo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo:
filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. A sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Senhor, nós continuamos curvados à Tua presença, como desde o início estamos aqui neste lugar, e clamamos: Espírito Santo, continua a transformar os vasos aqui nessa noite, a tampar os buracos, Senhor, que existem em vasos aqui, e a abrirem outros vasos que estão cheios de si mesmo e por isso estão vazios de si mesmo. Senhor, em nome de Jesus, torna-nos aqui aptos a receber e a transbordar aquilo que o Senhor disse que faria sobre todo aquele que buscasse a Tua presença. Vem, Espírito Santo, arruma e ajusta-nos aqui, para que no decorrer dessa série, então todos sejam cheios, como o Senhor tem o desejo de encher a cada encontro aqui neste lugar. Esse é o anseio, Senhor, do nosso coração aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, o profeta Ezequiel escreveu isso aqui, quando Israel estava deportado na Babilônia. Então, Ezequiel recebeu essas revelações que nós acabamos de ver da presença de Deus na Babilônia. Ele recebeu o porquê, as razões, por que Deus levou Israel para fora. Ezequiel, querido, viu a glória de Deus abandonando o templo, como Jeremias já tinha dito. Ezequiel viu que o povo de Israel estava sendo julgado então por Deus, por causa da sua idolatria, por causa da sua rebelião, porque tinha fechado o vaso, porque desejou ser cheio de si mesmo. Israel estava vivendo o fruto de ter desejado andar pela sua própria força, de ter desejado viver segundo a sua própria vontade. E aí, queridos, com isso, o que aconteceu? Israel se contaminou. Como que isso se tornou? Como que isso aconteceu? Israel se contaminou com os ídolos babilônicos, com a forma de viver dos babilônicos. Olha isso. Então eles já não queriam mais viver diferente como tinham aprendido com Deus. Eles então começaram a viver como? Eles começaram a trabalhar como os babilônicos trabalhavam. Começavam a se relacionar como os babilônicos se relacionavam. Continuavam a desenvolver a sua vida e ter perspectiva de vida da mesma forma que os babilônicos desenvolviam a sua própria vida. Então, a ênfase agora não era mais a presença de Deus e o que Deus tinha escrito. A ênfase agora era o que eles desejavam viver e fazer de acordo com aquilo que eles estavam vivendo. Eles e eles. Querido, a loucura de nós pensarmos e analisarmos é o seguinte: eles deixaram o anseio de voltar para Jerusalém,
a terra deles, deixaram e perderam o anseio de adorar a presença de Deus. Agora, presta atenção nisso aqui. O povo de Israel foi eleito, diz a palavra do Senhor, sem merecer. Deus escolheu Israel porque Ele quis e ponto, pela sua soberania. Deus não escolheu Israel porque Israel era bonitinha. Deus não escolheu Israel porque olha como essa cidade é organizadinha. Olha só como essa cidade, ela tem anseio de viver coisas melhores. Olha só como essa cidade... Deus não escolheu Israel porque Israel apresentava alguma coisa que Deus falava, olha, me convenceu, vou escolher vocês. Deus escolheu Israel porque Ele quis escolher e ponto final. Agora, queridos, olha essa loucura. Então, Israel foi um povo separado por Deus, que havia sido chamado pelo Senhor para ser um povo santo. Esse povo que Deus escolheu, que não merecia ser escolhido, e Deus escolheu, esse povo estava entregue a ídolos. Aí, querido, aqui a gente já começa a entender uma coisa interessante. A gente já pode notar a instrução sobre o verdadeiro sentido de santidade. Se a gente perguntar aqui para aqueles que já são de igreja há tantos anos o que é ser santo, a gente consegue dizer de uma forma rápida e pronta: ser santo é ser separado. E aí, queridos, é isso? Sim, é isso, mas não é apenas isso, entenda comigo. Não é ser separado de qualquer coisa para viver qualquer coisa. Não é separado para você viver do jeito que você quiser. O ser santo significa ser separado por Deus para ser propriedade de Deus, para ser apropriado por Deus, tomado por Deus. Ser santo, querido, significa pertencer a Deus. Esse é o significado. Isso significa, queridos, que quando Deus santifica algo, Deus está querendo se apropriar. Na verdade, Deus está se apropriando. Deus está transformando as pessoas em pertencentes a Ele. E aí, queridos, a gente pode conseguir compreender algo profundo ao lermos sobre a história de Israel. É que Deus em Êxodo se apropriou então, separou Israel, se apropriou de Israel. Para quê, queridos? Para que Israel pudesse exercer um sacerdócio comunitário. Esse foi o propósito. Para que Israel levasse a glória de Deus e intercedesse pelas nações perante Deus. O propósito de Deus ter separado Israel é para que eles vivessem e eles gerassem transformação aonde eles estivessem. Para que Israel pudesse organizar uma sociedade. O propósito de Deus era que Israel levasse a dimensão do reino dos céus aonde Israel fosse. Os israelitas deveriam fazer o que, querido? Dar testemunho de Deus e levar as nações até a presença de Deus. E o que Israel fez, querido? Israel resolveu quebrar esse pacto de ser propriedade exclusiva de Deus. Israel virou as costas para Deus. Israel começou a viver do jeito que ela mesma queria viver. Se entregou a falsos deuses. E Deus, que é um Deus de amor perfeito, e aqui eu quero pensar com você isso, um Deus que é um Deus de amor perfeito, que cumpre o que diz, e Ele diz que se houvesse desobediência, Ele corrigiria, e na verdade se houvesse desobediência, você iria sofrer a consequência da desobediência. Foi exatamente o que Deus disse que ia acontecer com Israel. E aqui, irmãos, eu quero pensar mais uma vez, eu não sei da onde vem um tipo de pensamento, de que o amor de Deus tem que ser, irmão, vem comigo aqui, vem comigo, você que é pai, você que tem filho, você dá uma ordem para o seu filho: filho, não toque nisso aqui, não pegue nisso aqui. E seu filho, com toda a intensidade, vai até esse objeto, pega nesse objeto e ainda dá uma quebrada nesse objeto. O que você faria, meu amado irmão? Ô filhão, papai não disse para você que não era para pegar nisso? Você ainda quebrou, filhão. Deixa o papai falar uma coisa para você. Irmão, se você é um pai decente, que ama o seu filho, o que você vai dizer? Se você desobedecer um princípio de autoridade, você está perdido em sua vida. Então eu vou corrigir você
para que você entenda que a autoridade existe para que exista equilíbrio na sociedade, para que exista uma ordem a ser construída através de você, a partir de você. Aí ok, você, estamos juntos, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Agora, irmão, por que você, quando pensa sobre o amor de Deus, pensa diferente disso? Pensa que Deus não pode chegar e falar assim: ei, você desobedeceu, então você vai sofrer a consequência da desobediência. Não, porque Deus é amor. E amor, eu não sei de onde que esse pensamento de amor é um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia. Então presta atenção, esse povo desobedeceu, e Deus, por amar esse povo, fez o quê? Você desobedeceu, vai sofrer a consequência. Aí, irmãos, eles resolveram seguir esse passo de sofrer essa consequência. Presta atenção, o Deus, perfeito juiz, justo juiz, que cumpre aquilo que ele fala, fez o povo viver então um juízo de morte. E aí, querido, eu quero pensar com você 3 coisas nesse sentido. O que a idolatria desse povo causou neles? O que a idolatria de Israel causou? Qual foi o fruto dessa idolatria de Israel? A primeira coisa, fez esse povo se curvar a coisas temporárias como se fossem eternas. O que eles fizeram? Eles começaram a viver em função de dinheiro, começaram a viver em função de conquistar os bens, começaram a viver em função de ter relacionamento, de ter cargos, de conseguir diplomas, como se isso garantisse a vida e a paz deles. Eles se tornaram dependentes de ter. O que viver para si mesmo causou neles? Uma dependência em ter. Se eu tenho, eu consigo ter paz. Se eu não tenho paz. É claro. Eles trocaram o quê? As coisas eternas por aquilo que é temporário. Eles viveram então para buscar a sua própria vontade. Aí, irmãos, se você busca a sua própria vontade, entende? Se você vive para buscar a sua própria vontade, então o que te satisfaz é aquilo que te satisfaz somente. Então, se alguém se coloca no caminho para interromper aquilo que você está buscando ter satisfação, o que você vai fazer? Você vai brigar com essa pessoa, você vai se revoltar com essa pessoa. E é isso que aconteceu, por trocar as coisas eternas por os valores terrenos. O que aconteceu? Começou a haver guerra e vaidade entre eles. A segunda coisa, o que a idolatria produziu? O que viver para si mesmo produziu nesse povo de Israel? Fez eles darem crédito ao que foi criado como se fosse criador. Presta atenção nisso, eles começaram a se curvar a animais, a natureza, a ideologias de homens, como se isso fosse instrução para viver melhor. O que a idolatria produziu neles? Eu vou naquilo que você diz e não naquilo que Deus diz. Eu vou naquilo que faz sentido para mim do que você disse e não naquilo que Deus diz. E por último, que eu posso pensar aqui, você por favor estude mais isso. O que a idolatria causou nesse povo? Fez eles atribuírem devoção a essas coisas como se fossem deuses, o lugar seguro para eles construírem a identidade deles. Então o que acontece? A razão de existir, a razão de viver começou a ser baseada em ideais humanistas. Então, o que significa isso? Eles começaram a se conformar em buscar respostas neles para as dúvidas deles. Isso se chama antropocentrismo. Presta atenção nisso. Eles começaram a buscar neles a dúvida que eles tinham. Então eles começaram a viver através de ideologia em relação à natureza, imagens, animais, e tornaram a base da ética moral e de viver a partir deles. Eles, tipo assim, a partir deles. Se eu quiser, hoje eu sou homem. Se eu não quiser, hoje eu não sou mais homem. Sou eu que respondo a mim mesmo. Eu me basto. O que viver desse jeito? Qual foi o resultado de quebrar o pacto com Deus e viver a partir deles mesmos? Qual foi o resultado disso? Um negócio que se chama desorganização de amores. Como é isso, Igão? Explico para você. Eles começaram a amar demais o que não era para ser amado, e eles começaram a amar de menos o que deveria ser amado demais. É isso que viver para si mesmo produz na humanidade. É isso que viver segundo a sua própria vontade, viver segundo eles mesmos, produz na humanidade. Não estar baseado na vontade de Deus significa o quê? Você começar a amar demais o que não é para ser amado, e você começa a amar de menos o que tem que ser amado demais. Qual é a aplicação disso então, para a gente poder pensar?
Isso é, você começa a exigir dos seus pais o que os seus pais não podem suprir. Você começa a exigir do seu trabalho o que o seu trabalho não pode suprir. Você começa a exigir dos amigos o que eles não podem suprir. Você começa a exigir do seu namoro o que o seu namoro não pode suprir. Você começa a exigir do governo o que o governo não pode suprir. Essa era a realidade de Israel. Só que essa tem sido a realidade da nossa sociedade. O viver para si mesmo. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer agora. Essa palavra, ela não está sendo enviada para pessoas que não conhecem a Deus. Essa palavra foi do profeta que ouviu de Deus e que Deus disse para anunciar para aqueles que pertenciam a Ele. Isso aqui está dentro da igreja. Viver para si mesmo está alterando a forma como nós estamos enxergando a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque viver para si mesmo faz a gente perder perspectiva daquilo que está ao nosso redor. Viver para si mesmo faz a gente perder perspectiva daquilo que é verdadeiro. Faz a gente perder perspectiva do valor verdadeiro das coisas e das pessoas. O viver para si mesmo faz a gente perder a perspectiva que ao nosso redor existe sim uma natureza produzindo, animais se saciando, Deus regendo e revelando intensamente a sua caráter na criação. Sabe o que acontece, queridos? Sabe o que a idolatria faz? A idolatria torna você alienado da criação de Deus. A idolatria torna você alienado do próprio Deus. Viver para si mesmo torna você alienado do próprio Deus. Escuta uma coisa, quando Deus diz que levaria o seu povo santificado, o povo apropriado por Ele, para uma terra que mana leite e mel, Deus não estava dizendo que ia levar esse povo para um lugar perfeito. Deus estava dizendo que levaria esse povo para um lugar que era sustentado por Ele. Não é o lugar que supre, é Ele quem supre. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que não é uma mudança de emprego, não é uma mudança de relacionamento, não é uma mudança de cidade, uma mudança de país, uma mudança de igreja que vai resolver o seu problema, que vai responder de melhor forma os seus questionamentos. Não é onde você está, mas é quem está com você aonde você está. Queridos, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você é a quem você está obedecendo, entende? É a quem você está seguindo ordens, de onde tem vindo as instruções para você fazer o que você tem feito. O problema dos israelitas era com quem eles estavam aliançados. Eles estavam aliançados com deuses, eles estavam aliançados com eles mesmos, com a sua própria vontade. Queridos, o problema é a gente continuar seguindo a nossa vida na ilusão de que é melhor a gente estar no controle. O problema é a gente viver debaixo dessa ilusão de que quando você está no controle você consegue viver, de que quando você está no controle você consegue caminhar. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero gritar, como eu estou gritando desde o início aqui: jamais, escuta aqui, jamais a gente vai saber lidar com o que for, seja emocional, seja psicologicamente falando, materialmente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando, sem que Deus seja quem verdadeiramente controla a nossa vida, sem que Deus seja a nossa única opção. Jamais a gente vai conseguir tomar conta da nossa própria vida. Querido, você vê isso o tempo inteiro na palavra. Quem serve a mesa para que a gente coma bem, para que a gente esteja suprido, é Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Quem te dá o dom para trabalhar, para estudar, para se relacionar, é Deus. O que mais você conseguir, quem faz isso é Deus. Significa o que, meu querido? Se a gente não está em Deus, não tem condição de viver.
Olha que interessante, o texto diz o seguinte: porque os israelitas se contaminaram, o que aconteceu? Com os ídolos e com o jeito de viver das nações. O que Deus fez com eles? Deus os espalhou. Olha isso, querido. Idolatria, o viver para si mesmo, é que produz a deportação. É exatamente a idolatria que faz a gente ficar sem identidade, que faz a gente ficar sem uma raiz, que faz a gente ficar perdido. A idolatria produz um senso de perda de contato com a realidade. Você começa a ter que procurar coisas para nortear a sua vida. Por quê, querido? Porque você perdeu o senso de como caminhar aqui na terra. Então, se você perdeu o senso de caminhar, então você faz o quê? Você começa a tentar achar esse caminho. Você começa a tentar achar alguma coisa que te supre. Aí você começa a tentar achar e buscar o que vier à sua frente. É o trabalho, é o governo, é as propostas do governo, é a proposta. Você começa, é isso, não é isso. Você não tem uma firmeza, e porque você não tem uma firmeza que somente Deus pode dar, você começa a proporcionar essa firmeza para você. Não, é isso mesmo. Então a gente tem que ser o que a gente quer, como a gente quer, a hora que a gente quer. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que a idolatria, os ídolos privam a gente do mundo que Deus deu para nós. É por isso que a gente não consegue ser feliz onde está. Aí é óbvio. Aí eu consigo entender. Aí eu consigo entender porque existem pessoas que murmuram desde que acordam até quando dormem. É lógico. Aí eu consigo entender porque existem pessoas que estão o tempo inteiro insatisfeitas, indignadas, elas estão bravas. Eu consigo entender. E essa insatisfação delas tem fundamento, sim. Porque você está curvado a qualquer outra coisa que não é o Deus que te dá o norte para viver. E se você então está curvado a qualquer outra coisa que não é Deus, então com certeza você vai reclamar, porque nada vai fazer efeito para você. Qual que é o fruto de alguém que está vivendo para si mesmo, caminhando na idolatria semelhante a Israel? O fruto é agonia, angústia. É óbvio, sem Deus nada faz sentido. Então é óbvio, tudo é angustiante. Você não enxerga mais propósito em nada, tudo é vazio. Agora, diante dessa realidade apresentada em Israel e apresentada constatada a nós nesse tempo, o que me impressiona é um negócio que se chama graça e amor perfeito. Presta atenção do que Deus fez a Israel, para depois a gente pensar então no que Deus pode fazer para nós hoje, aqui neste lugar e nessa noite. Leia comigo o versículo 20. Presta atenção no que aconteceu. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo, esse povo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. As nações pagãs estavam olhando para o povo que foi separado por Deus e estavam debochando de Deus. Esse povo, cheio dos milagres do Egito, agora estava deportado. Esse povo, que Deus diz que preparou um lugar para eles, esse povo não estava no lugar que Deus preparou, que Deus conduziu no caminho, encheu para... Esse povo não estava mais lá no lugar que Deus tinha. Eles tiveram que sair da sua própria terra. E o povo,
Vocês estão sem terra? Peraí, andar com esse Deus é estar sem terra. E eu vou dizer uma coisa para você, isso sendo bem raso, tá? Se você estudar, você vai entender coisa muito mais profunda disso. Mas o fato de você estar sem terra significa que você não tem identidade. Presta atenção, nessa época as pessoas se identificavam na terra de onde vinha. Então era fulano de tal lugar, ciclano de tal lugar, ou outra pessoa de tal lugar. A identidade dessa pessoa é o nome dela e de onde ela vinha. Sabe o seu sobrenome? Meu sobrenome é Juncker, Igor Juncker. Então, o meu sobrenome nesse lugar seria Igor de São Bernardo do Campo, entende? Então era o meu nome e da onde eu vinha, que dizia, se é o Igor de São Bernardo do Campo, então eu conheço a índole dele, eu sei o que está através dele, eu sei o que vem junto com ele, entende? E aí escuta isso, esse povo estava dizendo, vocês, povo de Deus, de onde mesmo? Sem terra, sem identidade, uau, que Deus, que faz e desfaz, o nome de Deus sendo debochado. E aí Deus dá uma resposta muito intrigante. Versículo 21, 22, 23. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinham ido. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanarem entre as nações para onde forem. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, entre as nações, saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos dela. Presta atenção, o povo gerou um caos, porque é isso que a idolatria faz, viver para si mesmo faz, caos. E aí qual foi a resposta? Deus, pelo seu imenso zelo a Ele mesmo, mostra a sua santidade por meio do seu povo. Presta atenção, você pode pensar assim, nossa Igão, mas que Deus vaidoso, né? Mas que Deus orgulhoso por causa do meu nome. Eu vou arrumar a bagunça que vocês fizeram. Presta atenção, isso não tem nada a ver com isso. Presta atenção, isso aqui não é orgulho de Deus, isso aqui não é vaidade de Deus. Sabe o que significa essa resposta? Isso é permanecer mostrando quem tem o controle de poder trazer de volta ao prumo. Quem é que continua com as rédeas do mundo? Essa é a resposta. Quando eu disse que eu vou fazer através do meu nome, significa, eu não perdi o controle daquilo que vocês fizeram, eu não perdi o controle do caos que vocês geraram, eu não perdi o controle sobre a circunstância. Escutem, irmãos, Deus não faz o ajuste para o povo de Israel e do povo de Israel, porque o povo de Israel era ouro puro de sei lá o quê. Porque o povo de Israel era o ponto fraco dele, porque o povo de Israel tinha alguma coisa de especial. O que o texto diz para mim e para você, que eles eram idólatras, mentirosos, infiéis, e ele ajustou esse povo, sabe por quê? Porque ele prometeu estar vinculado com esse povo até o fim, e ele é homem, ele não é homem para mentir, ele é Deus que cumpre aquilo que ele diz, e se ele diz que permaneceria com o povo que ele é dele, ele vai fazer isso até o fim. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Criador, Deus que está comprometido com aquilo que Ele disse. Agora, é interessante, porque se o nome de Deus é profanado das nações quando a gente vive para nós mesmos, então também Deus é conhecido nas nações quando nós somos santificados pela presença dEle. Isso significa o que, querido? Sabe quando você profana o nome de Deus? Sabe quando as nações olham para vocês e ficam dizendo assim, vocês servem ao Deus Criador? Isso é caminhar com o Deus Criador? Sabe quando vocês profanam o nome de Deus? Quando nós profanamos o nome de Deus? Quando a gente destoa dos termos da aliança, quando a gente vive uma vida que não corresponde a Deus. Quando Deus deu a orientação de não falar o nome dele em vão, o sentido não era que você não pode falar, ai meu Deus, o que está acontecendo? O sentido é, não fale o nome de Deus em vão, não diga que pertence a mim e ande do seu jeito. Esse é o significado do texto. Sabe quando você exalta o Senhor diante de todas as nações?
quando você vive os princípios da aliança, a ponto das pessoas, quando olharem para você, perceberem que existe uma história que te abraça, existe uma base de transformação que envolve a sua vida, existe uma reputação, uma identidade nova que abraça a sua vida, que se chama Cristo Jesus. O nome do poderoso Cristo Jesus está em sua vida. Sabe o que isso significa para mim e para você? Sabe que ao perceber isso, e essa ação de Deus para esse povo responde para mim e para você, e se aplica ao nosso hoje, essa noite, é o Senhor dizendo: existe uma esperança para nós vivermos uma nova história nessa noite. Existe uma esperança de um Deus que está comprometido com a sua própria palavra, de viver uma vida diferente de como vivíamos até então. Qual é essa nova história? Sermos envolvidos pela santidade dele. Como isso? Porque ele disse isso na sua palavra. Presta atenção comigo no versículo 24, 25 e 26. Ele disse assim, pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Eu vou te dar uma identidade de volta, a identidade que você perdeu. Eu estou te dando essa identidade de volta. Ele diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sabe o que Deus fez com Israel? Deus purificou Israel dos seus ídolos, transformou o coração de Israel e colocou um novo amor em Israel. Sabe o que Deus vai fazer conosco nessa noite? Purificar-nos dos ídolos, transformar o nosso coração, colocar um coração novo e nos encher do seu espírito. Deus coloca o seu espírito dentro de nós. Presta atenção nisso, querido. Olha o que significa essa declaração de Deus. Deus que coloca o espírito dele dentro de nós, e o próprio Deus se incumbe de fazer com que a gente ande nos decretos dele, obedecendo os mandamentos dele. Querido, não sei se você está conseguindo entender isso, mas sabe o que significa? Sabe o que isso quer dizer? Tem uma esperança para mim e para você. Sabe o que? Que aquilo que Deus está dizendo que é para você viver não vai ser conduzido por você mesmo, vai ser conduzido por Ele. Significa que se a sua história é de alguém que desobedeceu a Deus, se a sua história é de alguém que profanou o nome de Deus, que envergonhou o nome de Deus, se a sua história até então é de alguém que viveu para si mesmo e começou a andar segundo aquilo que entendia que tinha que andar, se a sua história até hoje era de alguém que, quando as pessoas olhavam, falavam assim: nossa, isso é andar com Deus? Se a sua história era de alguém que, quando olhava para a forma como você trabalhava, cuidava da sua família, como você se relacionava, como se você se desenvolvia, se a sua história era desse jeito de profanar o nome de Deus até hoje, por amor ao pacto que Deus fez com Ele mesmo, dizendo que era aquele que continuava tendo poder e domínio sobre aqueles que um dia disseram que pertenciam a Ele, Deus continua purificando e vai purificar você hoje dos ídolos, transformar o seu coração e botar um novo amor dentro de você, e Ele mesmo vai guiar você para que você viva tudo aquilo que Ele ordenou a você. Ele, não se preocupe, essa é uma obra dEle. Fique de pé no seu lugar, por favor. Querido, sabe o que isso é? A disposição, a intensidade, a vontade de guardar os mandamentos de Deus. Presta atenção nisso, é fruto de alguém que já foi alcançado por Ele e não o contrário. Presta atenção nisso. Ele diz assim, presta atenção, ele diz assim, aquele que me ama, isto é, que já tem uma relação comigo, guarda os meus mandamentos. Presta atenção. Aquele que me ama, aquele que se ama a Ele, significa que já foi tocado por Ele, porque nós não conseguimos voltar com a nossa própria força às questões eternas. Nenhum homem consegue se colocar no caminho da eternidade.
Só o eterno consegue conduzir alguém a viver a eternidade, entende? Então, aquele que é eterno, que olhou para você, que virou as costas para a eternidade, Ele, o único que tem poder, traz você de volta a viver a eternidade. E Ele trazendo de volta a viver a eternidade, Ele se revela a você. Por isso Ele diz que então, isso acontecendo, você vai conhecê-lo. E você conhecendo, então vai ser natural você caminhar por meio dele. Por isso que o texto diz: aquele que me ama vai cumprir os meus mandamentos. Por quê? Porque ele já está cuidado por mim, conduzido por mim. Queridos, prestem atenção, a fé cristã, ela não é um caminho moralista. A fé cristã, ela não se resume em uma vida de parar de fazer besteira. O cristianismo não é um sistema de aperfeiçoamento moral, apesar sim de transformar moralmente o ser humano. O que está em questão na fé cristã é amar certo, amar a pessoa certa. Por quê? Porque foi constrangido por esse amor perfeito primeiro. Igão, como que eu vivo esse amor certo? Querido, ser cheio do Espírito não tem um botãozinho. Agora está enchendo. Você precisa se colocar no contexto. Você precisa se colocar na disposição. Você precisa se colocar diante de quem Deus é. Você precisa se colocar diante das Escrituras, de onde Ele se revela. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, quando alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa não vive para si mesmo. E por ela não viver para si mesmo, o que flui dessa pessoa está relatado em algo que você conhece, Gálatas 5:22. O que brota dessa pessoa que está cheia dele? O que brota nesse vaso, quando abre esse vaso, quando esse vaso está aberto, já foi cheio, quando se olha para esse vaso, o que vê que esse vaso está transbordando? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Presta atenção, significa que o testemunho das pessoas que foram alcançadas, das pessoas que foram apropriadas por Deus, santificadas, que vivem a partir de uma nova vida em Cristo, não vive mais para ela mesma. Gente que foi tomada por Deus, vive um fruto que testifica a grandeza dele. Alguém que é apropriado por Ele, mostra a grandeza de quem o apropriou. Quando essa pessoa olhar para você, ela não vai ver você, ela vai ver quem está apropriado de você. Queridos, eu encerro aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo diz uma coisa: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. O contexto dessa declaração de Paulo é aqueles que não enxergavam as coisas que são celestiais. Existiam aqueles que as coisas celestiais eram como um vulto, como se tivessem um véu. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: aqueles que são cheios do Espírito, eles não veem mais o vulto da vontade de Deus. Eles enxergam, eles têm liberdade para ver a vontade de Deus. Aqueles aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade de compreender a vontade dEle, a liberdade de viver e caminhar segundo a vontade dEle. Queridos, o Evangelho tem poder de transformar gente egoísta em generosa. O Evangelho tem poder de transformar gente hedonista em disposta para olhar para o outro. O Evangelho tem poder de transformar gente desregulada em gente equilibrada. O Evangelho tem poder de transformar gente que não sabe lidar com o seu coração em gente que pulsa de maneira correta as opções e as oportunidades da vida. O Evangelho tem o poder de transformar nossos desejos, as nossas expectativas. Hoje ainda Ele pode tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne e um novo amor no seu coração. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
que essa é uma noite de ser amado pelo seu Pai mais uma vez. Escuta, existe alguma coisa que você percebe que o Espírito te mostra que é necessário ser corrigido? Existe algum caminho que você tem trilhado, que você tem vivido, que se assemelha àquilo que Israel estava fazendo? Existe alguma coisa, e eu estou dizendo isso para que você pense, porque se Deus trouxe essa palavra para falar comigo, com você, porque existem coisas que precisam ser corrigidas por Ele nessa noite. E Ele está dizendo: ei, eu sou o único que pode fazer essa correção ser real na sua vida. Eu sou o único que consegue corrigir esse caminho, porque esse caminho é meu, e você nunca vai conseguir viver esse caminho se não for por mim, se não for através. E aí você fala: Igão, mas o que eu tenho que fazer? A única coisa que você tem que fazer é você dizer: Senhor, pega a minha mão, me conduz no seu caminho. Eu não quero mais viver para mim, e eu também não sei como não viver para mim. E assim como Ele fez e cumpriu o seu pacto, Ele diz: então eu vou te dar um novo coração, e eu vou corrigir a rota da sua vida. Você entende que existe alguma coisa que precisa ser corrigida nessa noite? Você entende que você está vivendo, quem sabe, como um vaso furado, ou quem sabe como um vaso vazio, de tão cheio de si? Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração agora e fale com o seu Senhor. Se você entende que existe a necessidade de uma correção de uma rota, que você nessa noite tem percebido que as decisões têm sido pautadas em você mesmo, que você tem profanado o nome de Deus em vez de glorificar o nome de Deus, querido, chegou o tempo de quebrar os ídolos, chegou o tempo desse vaso se abrir, chegou o tempo de não viver mais em função de dinheiro, de não viver mais em função de conquistar bens e de conquistar cargos. Chegou o tempo de você não ser mais prioridade de você mesmo. Chegou o tempo de você parar de se render a ideologias. Chegou o tempo da sua identidade ser construída em Cristo, ou voltar a ser construída em Cristo, na palavra dEle, na revelação diária sobre Ele. Chegou o tempo de ser cheio dEle, do seu coração de pedra ser trocado por um coração de carne. Senhor, vem sobre nós aqui nessa noite e renova a nossa aliança com a Tua presença. Vem, Espírito Santo, e renova com a verdade, com a luz, e purifica as nossas falsas devoções, e nos dá um novo amor, uma nova disposição para amá-lo. Ó Senhor, revela Cristo a nós e nos transforma à imagem do Seu Filho. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite e põe-nos na rota que devíamos estar desde o início, em nome de Jesus. Senhor, abra o seu coração para o seu Deus e diga: Senhor, pega na minha mão e me põe no caminho, e me conduz nesse caminho. Senhor, vem sobre essa igreja que pertence ao Senhor, e põe essa igreja no caminho. Que as pessoas, ao olharem para essa igreja, consigam entender quem o Senhor é de verdade, porque o Senhor diz que revela a sua plenitude no Filho. Em Efésios, a Tua palavra diz que o Senhor revela a sua plenitude do Filho na igreja. Significa que a igreja tem a capacidade de, pelo Espírito Santo, revelar o Filho que revela o Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, torna isso um testemunho real. Enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, Senhor, conduz o nosso caminho para nós entregarmos e continuarmos a crer no Senhor, porque o Senhor é aquele que permanece comprometido com aqueles que verdadeiramente são conduzidos e desejam ser conduzidos pela Tua presença.